Seja bem-vindo. As boas notícias continuam. Hoje é o 5º dia consecutivo sem casos positivos de Covid-19 nos Açores. Nas últimas 24 horas foram realizados 208 testes à Covid-19, todos eles com resultado negativo. Assim, há na região 94 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Dentro do Momentos, Tiago Lopes atualizará os números referentes ao dia de hoje. Boa tarde a todos. Encontramos para um novo ponto de situação relativamente à evolução do surto pelo Covid-19 aqui na região. Ontem, no nosso ponto de situação diário, tínhamos ficado com 663 casos em avaliação. Posso dizer-vos que desses 663 casos tivemos 146 com um resultado negativo e 517 continuam a aguardar por resultado da análise laboratorial. Até às 0 horas de hoje deram entrada novos 361 casos. Desses 361 casos, 122 tiveram resultado negativo e 239 continuam a aguardar por resultado da análise laboratorial. Portanto, estes 239 a somar aos 517, temos atualmente 756 casos na região, sendo que destes 756 casos, 632 são referentes a colheitas e análises no âmbito dos rastreios organizados que nos encontramos a dinamizar. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.145, temos hoje novo ponto de situação com 1.963, sendo elas 531 encaminhadas da linha de saúde Açores e 1.432 encaminhadas através das delegações de saúde. Naquilo que diz respeito aos internamentos, nós temos atualmente o mesmo número de utentes internados que ontem foi apresentado, 35 em unidades de saúde da região, 19 no Hospital de Vinho Espírito Santo, 4 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, com um dos utentes ainda em cuidados intensivos, 1 no Hospital da Horta e 11 no Centro de Saúde do Nordeste. Em termos de contexto domiciliário, temos 59 utentes pelas diferentes ilhas, sendo que do total de utentes que estão neste momento internados em unidades de saúde, 4 deles inspiram maiores cuidados e, portanto, estão sob uma vigilância por parte das equipas de saúde. Hoje não tivemos nenhum caso de recuperação de infecção pelo Covid-19, mantemos os mesmos números que ontem também foram apresentados, 34 recuperados, 20 da Ilha de São Miguel, 8 da Terceira, 1 do Pico e 5 de São Jorge. O mesmo número também de óbitos, 10 registados até ao momento, todos eles da Ilha de São Miguel, e portanto mantemos hoje, conforme ontem também, os 94 casos positivos ativos, sendo eles distribuídos pelas 6 ilhas que até ao momento registaram casos positivos na região, 70 na Ilha de São Miguel, 3 na Terceira, 9 no Pico, 2 em São Jorge, 5 no Faial e 5 na Graciosa. Desde o início do surto, temos até ao momento registados 6.734 casos. Desses 6.734 casos, 5.840 tiveram um resultado negativo, 756, como eu disse há pouco, aguardam ainda por resultado, e os 94 positivos ativos que temos atualmente, mais os 34 recuperados e os 10 óbitos. Aproveitando para dar nota hoje, atendendo que já nos últimos dias tem-se iniciado a distribuição das máscaras comunitárias e de uso social na casa dos açorianos e das açorianas, importa também dar nota pública de uma circular informativa da Direção Regional da Saúde, publicada a 24 de abril, relativamente ao uso destas máscaras. E, primeiro do que isso, clarificar ou tentar clarificar o tipo de máscaras existentes. Neste caso, temos 3 tipos de máscaras, que foi isso que nós transmitimos e publicámos também na circular informativa número 36 da Direção Regional da Saúde. Aqueles vulgos respiradores, as chamadas, já devem ter ouvido por vezes essa expressão, as FFP2 ou as FFP3, que é um equipamento de proteção individual destinado exclusivamente aos profissionais de saúde. Depois, então, as máscaras cirúrgicas, aquelas que previnem a transmissão
de agentes infecciosos das pessoas que utilizam a máscara para as restantes, destinado sobretudo a profissionais de saúde e a grupos de risco delimitados, e depois então sim, aquelas as não cirúrgicas, as de uso comunitário ou de uso social, que são dispositivos de diferentes componentes têxteis destinados, conforme já temos transmitido à população em geral. E neste sentido, a Direção Regional da Saúde, a 10 e 13 de Abril, emitiu uma recomendação para a utilização destas máscaras, nomeadamente numa primeira instância as máscaras cirúrgicas a todos os profissionais de saúde e a pessoas com sintomas respiratórios, é aquelas que entram e circulam em instituições de saúde, também há aquelas mais vulneráveis, nomeadamente os mais idosos, com idade superior a 65 anos de idade, com doenças crónicas e estados de imunossupressão, bem como também já devem ter reparado alguns dos elementos de determinados grupos profissionais durante o exercício de determinadas funções, quando não é possível manter uma distância de segurança entre as pessoas. Isto é verificável, nomeadamente, aos profissionais das forças de segurança que têm colaborado connosco em assegurar os cercos sanitários, nomeadamente na Ilha de São Miguel, bombeiros, distribuidores de bens essenciais ao domicílio, trabalhadores também nas instituições particulares de solidariedade social, lares, rede de cuidados continuados integrados, bem como outros. E, portanto, com esta circular informativa, como eu disse, a de 24 de Abril, e atendendo também ao princípio da precaução em saúde pública, emitimos uma recomendação para o uso das máscaras comunitárias ou de uso social por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores e fechados com múltiplas pessoas, com medida de proteção adicional ao distanciamento social, à etiqueta respiratória e à higienização das mãos. Contudo, aquilo que temos vindo a chamar a atenção e que importa efetivamente dar nota é de que a utilização destas máscaras deve ser, sobretudo, utilizada, como eu estava a dizer, nestes espaços interiores fechados, com múltiplas pessoas, como é o caso dos supermercados, farmácias, lojas, aos estabelecimentos comerciais, bem como os transportes públicos, entre outros. E, portanto, não o invalida, e isso importa novamente reiterar, é uma medida adicional e, portanto, não invalida a utilização daquelas regras básicas que nós temos vindo a insistir ao longo das últimas semanas. E, portanto, deixada aqui esta nota, haveria então espaço para poderem colocar algumas questões. Sr. Diretor Regional, 5 dias sem casos registados nos Açores à partida será um bom indicador. A verdade é que ainda assim há casos que carecem aqui de alguma explicação no que diz respeito à sua origem. Gostaria de começar pelo caso da criança de 1 ano que foi detectado no Hospital de São Miguel, de Ponta Delgada. Perguntar-lhe como é que é possível que ainda não tenham aparecido casos associados a esta criança, sobretudo tendo em conta que, tratando-se de uma criança de 1 ano, naturalmente os contactos próximos são limitados, não é? Ou seja, de onde é que vem este caso de infecção? Conforme já havia transmitido, e ainda bem que coloco essa questão para tentar clarificar eventualmente alguma má transmissão de informação, eventualmente da minha parte, relativamente àquilo que foi dito anteriormente dos eventuais casos de falsos positivos que pudessem ocorrer aqui na região. Importa dizer aqui de forma bastante clara, ou pelo menos irei tentar fazê-lo dessa forma, se não estiver a fazer, por favor, tentem clarificar com maior profundidade. Atendendo à fase em que nós nos encontramos neste momento na região, temos uma capacidade, conforme também já o disse anteriormente, de testar e retestar os diversos casos positivos que nós vamos registando aqui na região. Por um lado, conforme também já foi dado nota, nós tivemos registro daquilo que também muitas das vezes se designa por falsos negativos, ou seja, utentes que, a determinada altura, quando é feito o teste, por mesmo variedíssima de ordem de razões, que podem ser falso positivo ou falso negativo, que tem a ver com a própria especificidade e a sensibilidade dos reagentes e dos testes que são aplicados, bem como a própria carga viral e a virémia também do novo coronavírus e a toda a envolvência que o mesmo ainda tem entre nós, nomeadamente profissionais de saúde e as instituições de saúde, na sua detecção e avaliação. E nesse sentido, nós neste momento aqui na região, como estamos ainda nesta fase de contenção alargada,
Temos discutido também este aspecto com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que numa fase completamente diferente da nossa, verdade seja dita que apesar de terem dado também esse feedback de que terão registados também casos semelhantes, a verdade é que não têm, como devem compreender, tanta disponibilidade como nós para eventualmente testarmos e voltarmos a testar os casos positivos que nós temos na região. E conforme eu transmiti anteriormente, no caso concreto dos 2 ex-reclusos que foram libertados aqui do estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo, nós estivemos a fazer, como fizemos das outras vezes todas, em todos os casos positivos que foram identificados, a identificação também dos contactos próximos e tentar determinar da melhor forma possível a origem do contágio. E aquilo que nós na altura perspectivámos e que eu tive a oportunidade de apontar isso de forma pública também, foi de que, atendendo a que na região nenhum dos estabelecimentos prisionais havia reportado qualquer tipo de situação suspeita de existência de casos de infecção pelo novo coronavírus, bem como nenhuma das unidades de saúde da região que poderia dar resposta eventualmente a casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus nestes estabelecimentos prisionais. A verdade é que apesar desta libertação em maior número de ex-reclusos para o exterior dos estabelecimentos prisionais, nada apontaria eventualmente que estes 2 casos pudessem estar relacionados com um possível foco infeccioso no estabelecimento prisional. Nesse sentido, fizemos aquele rastreio em massa para lá daquilo que seriam à partida os contactos próximos destes 2 casos positivos. Testámos todos os funcionários, todos os reclusos do estabelecimento prisional e deu tudo negativo. E, portanto, nesse sentido é que, de forma clara e transparente, pelo menos tentei isso na altura, de que falámos sobre a possibilidade, eventualmente, de serem falsos positivos. Falsos positivos no sentido, conforme eu estava a dizer, e também já tinha dito isso de ocasiões anteriores, como podem ocorrer também os falsos negativos. Volto a dizer, tudo derivado à inconstância também daquilo que é o nosso conhecimento e evolução do surto deste novo coronavírus. Tem um conhecimento muito recente, bem como depois também a parte da especificidade e da sensibilidade dos testes e da carga viral e da virémia subjacente ao mesmo. Nesse sentido, atendendo a que a sua libertação tinha ocorrido muito recentemente, era de facto de considerar essa possibilidade de eventualmente serem falsos positivos pelo facto de terem saído há pouco tempo e termos registado a sua positividade a quando da chegada à unidade hoteleira. É o caso mesmo que acontece também com a bebé e que nós também, por via da identificação dos contactos próximos que fizemos e de todos os testes que realizámos, também toda a envolvência da criança, da bebé, do seu agregado familiar e dos contactos mais próximos também tiveram esse resultado negativo. Portanto, nesse sentido, apontamos para essa possibilidade de termos aqui falsos positivos a par dos falsos negativos, também já tínhamos encontrado aqui na região, o que, de certa forma, vem efetivamente abonar a favor das unidades laboratoriais da região pelo facto de testarem e não ficarmos apenas e só satisfeitos com o primeiro resultado que temos. Conforme também ontem tentei transmitir, nós associamos aos resultados laboratoriais toda a clínica também que está subjacente à avaliação que é feita da condição de saúde ou de doença dos casos positivos que registramos na região. E, portanto, independentemente, e isso é que importa dar nota, porque a nossa salvaguarda para qualquer um dos casos, tanto os negativos, os positivos, por via de serem falsos negativos ou serem falsos positivos, nós estamos sempre a atuar na salvaguarda e no maior interesse e do zelo da saúde pública. E, portanto, independentemente, isto aconteceu nos falsos negativos, digamos assim, e dou-vos um exemplo concreto, no lar de idosos do Nordeste. Se bem se recordam, na primeira ronda tivemos casos negativos, mas não ficámos satisfeitos porque suspeitámos da eventualidade de existirem falsos negativos. E, portanto, fizemos nova ronda, tivemos mais casos positivos, vamos fazer ainda nova ronda também. Esperemos que não ocorram mais casos positivos, mas, tendo essa perspectiva, mantivemos a vigilância, ou seja, não deixámos as pessoas, de certa forma,
livres e a circular livremente por via da suspeição que nós tínhamos eventualmente de serem falsos negativos. O mesmo ocorre quando podemos ter também falsos positivos. Apesar de eventualmente dar um caso, dar um resultado positivo e depois dar negativo, por zelo, por excesso de cautela da nossa parte, iremos manter também para estes casos a mesma vigilância. Por isso é que ontem estava a referir que, independentemente de serem falsos negativos ou serem falsos positivos, para nós interessa a nível laboratorial, a nível de investigação, a nível de maior aprofundamento médico e conhecimento da evolução deste novo coronavírus e do seu comportamento, mas interessa-nos salvaguardar a saúde pública e, portanto, interessa-nos salvaguardar a saúde pública, independentemente se são falsos negativos ou falsos positivos, irão fazer o seu período de 14 dias e, portanto, os critérios de cura aplicam-se em qualquer um dos casos. Passar os 14 dias, ter 3 dias sem sintomatologia, nomeadamente febre ou sinais de infecção respiratória, e depois então a realização de novos testes. E, portanto, perante a realização de novos testes, tendo um primeiro teste negativo e um segundo teste negativo reconfirmado após 24 horas, aí então sim comunicamos a cura e a recuperação destes casos, independentemente se são positivos, negativos, falsos positivos ou falsos negativos. Portanto, para que fique claro e para que compreendamos todos, esta criança, tal como aconteceu com os 2 ex-reclusos, tiveram segundos testes negativos. Sim, eu penso que nesse aspecto, conforme disse ontem, e um bocado relutantemente, digamos assim, pelo menos da minha parte, de especificar casos em concreto e de transmitir informação pública sobre casos em concreto, mas muito sinceramente, atendendo a que vivemos num meio restrito e tudo se sabe, não vale a pena, conforme já tenho dito das outras vezes, estarmos aqui a tentar esconder o que é que seja. Temos tentado ser o mais claros e transparentes possíveis e, portanto, sabendo que à partida se irá saber os resultados destes casos, ontem já comuniquei um deles e, portanto, de forma também perfeitamente clara e transparente também comunico que no caso da bebé, felizmente, é negativo, mas apesar de ser negativo, na sequência de um primeiro resultado positivo, vamos manter a vigilância. A equipa de saúde está em articulação também com os progenitores para que mantenhamos este período também de ligação e verificação se a sintomatologia diminui, se surge, independentemente dos casos depois que nós temos registrado até ao momento. Pergunto-lhe se é o mesmo que aconteceu com a última senhora também da Graciosa, se a situação será a mesma. Poderá ser. Poderá ser isto porque não quer dizer de forma perentória de que é ou de que não é. Porquê? Porque, como eu disse, nós estamos em articulação também com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Algumas das amostras foram enviadas para o Ricardo Jorge. Estamos a acompanhar e, como eu disse, atendendo a que é um novo vírus recente e estamos todos a aprender com o mesmo e atendendo ao facto de que importa dizer isso, não é, digamos aqui, tentar ser, entre aspas, desculpem a expressão, o gabarolas demais, mas a verdade é que, sendo a região autónoma dos Açores como uma das regiões, se não, e ninguém também respondeu a isso, mas ninguém me respondeu porque sei efetivamente depois também a resposta de que, atendendo à proporcionalidade da densidade populacional, nós somos a região que mais testa. Basta ver depois cerca de 7.000 casos nós já temos neste momento e, portanto, cerca de 7.000 testes realizados na região. A verdade é que temos uma disponibilidade e uma capacidade de análise e de avaliação laboratorial fora de série comparativamente com os outros e, portanto, se por um lado é preocupante para nós porque nos aparecem situações que nós não, por um lado, suscita aqui alguma dúvida por via do não conhecimento em rigor que temos do novo coronavírus, mas por outro lado é benéfico porque nos ajuda, em articulação nomeadamente com o Ricardo Jorge, a melhor conhecer e eventualmente a produzir conhecimento sobre este novo coronavírus. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer neste momento, a aprender à medida que o tempo vai passando e à medida que os casos também vão surgindo. Perguntar-lhe ainda, e pedindo desde já desculpa porque sei que estou a ultrapassar as minhas questões, perguntar-lhe se não lhe causa qualquer estranheza que estes casos tenham sido detectados, estes falsos positivos ainda em análise, tenham sido detectados todos de forma seguida e se não questiona ainda assim algum erro laboratorial, se possa ter existido algum erro. Não, porque no erro laboratorial não se pode colocar em cima da mesa e peço a vossa compreensão para isso e a compreensão de todos,
para que, digamos que este conhecimento que nós estamos a ter e a aprofundar com os testes que realizamos, as análises que fazemos e todo este acompanhamento que fazemos do surto, é uma mais-valia em termos disso mesmo, do maior conhecimento e da produção do mesmo que nós estamos a adquirir à medida que o tempo vai passando. Não quer dizer que eventualmente não pudesse existir noutras ocasiões, noutros casos que possam ter acontecido. A verdade é que, tendo esta disponibilidade da parte de qualquer um dos laboratórios, começar a aprofundar e a indagar e a investigar, de certa forma, que já estamos a entrar um pouco neste nível, ou seja, já a própria região autónoma dos Açores neste momento já está a investigar, já está, volto a dizer, a produzir, se calhar, eventualmente algum conhecimento. Claro que não estamos a falar agora, neste momento ainda, de trabalhos académicos, mas a verdade é que são factos e, portanto, perante os factos nós temos que aprofundar a nossa análise, a nossa avaliação desses mesmos factos. E, portanto, quando estamos em articulação com o Ricardo Jorge, e o Ricardo Jorge também em estreita colaboração com qualquer um dos laboratórios, corrobora todos os testes e toda a análise que é feita, portanto, não há qualquer dúvida que possa ser suscitada sobre a capacidade e sobre a qualidade do trabalho que é feito em qualquer uma das unidades laboratoriais. Pelo contrário, ou seja, pelo facto de nós termos esta capacidade de detectar, testar mais que uma vez, e a aprender com aquilo que nos surge, acho que é de louvar e de saudar todo este trabalho que é feito pelas duas unidades laboratoriais. Só para confirmar e para esclarecer de uma vez por todas, todos os contactos próximos destas pessoas de que falámos aqui foram testados? Sim, neste momento praticamente todos. É como vos estou a dizer, praticamente todos. Porquê? Porque, conforme já tenho dito das outras vezes, nós identificamos numa primeira linha de contactos próximos. Depois testamos essa primeira linha. Tem resultados negativos. Ok, vamos ainda a uma segunda linha, ver se ainda por via de algum contacto, alguma história que não tenha sido bem contada por parte dos casos positivos, possa ter ocorrido alguma forma de transmissão. Vamos testar a segunda linha. A segunda linha é toda negativa. Ok, vamos ainda à terceira e vamos testar ainda aqueles que, de forma muito recôndita, ainda possam ter tido algum contato com o caso positivo. E, portanto, nesse aspecto, nós, apesar de todos os testes que nós já temos feito até ao momento terem sido negativos, volto a dizer, somos um pouco insistentes e vamos ainda testar eventualmente mais possíveis contactos próximos. Portanto, por isso é que eu não digo que ainda terminamos, porque se surgir, por via do acompanhamento que é feito, estas vigilâncias ativas que eu digo todos os dias, que são cerca de 2.000, por vezes passam as 2.000, que é feita através da linha de saúde ou das delegações de saúde, se surge alguma informação que possa, apesar de 5 ou 10 dias ou 15 dias depois, suscitar alguma dúvida relativamente a um caso positivo que aconteceu há uma semana ou duas atrás, nós vamos ainda testar e, portanto, isto acaba por nunca estar fechado. A verdade é essa e por isso é que é a nossa preocupação de, nomeadamente, ainda há pouco colocavam essa questão, de ser o 5º dia sem casos positivos registados. A verdade é que não dormimos descansados sobre o assunto. Continuamos sempre na mesma a testar, continuamos ainda a fazer contatos, a manter a vigilância ativa com os casos positivos, com os casos negativos, com os casos suspeitos. Portanto, mantemos toda a atenção e o nível de alerta que ainda não foi diminuído e nos encontramos aqui em contenção alargada. E, portanto, é um acompanhamento que nós estamos a fazer, volto a dizer, hora a hora, dia após dia, e que se irá manter, por um lado, infelizmente, para quem trabalha incansavelmente, por outro lado, felizmente, para quem depende deste trabalho de todos os intervenientes que têm feito este trabalho extraordinário ao longo das últimas semanas e ao longo do último mês. A 22 de abril, o Governo Regional anunciou um rastreio generalizado a todos os lares e unidades de cuidados continuados. Pergunto-lhe como é que está a decorrer este processo, quando é que se prevê que esteja concluído e se tem uma estimativa de quantos idosos e funcionários serão testados. Bem, eu posso lhe dizer que estimativa não temos da sua conclusão, até posso avançar que eventualmente não irá acabar tão depressa quanto isso. Porquê? Porque fazendo parte já do próprio plano de intervenção, já para acautelarmos uma eventual segunda fase, aquilo que nós estamos uma segunda vaga da epidemia, nós já estamos precisamente a trabalhar nesse sentido e todos os testes, todos os rastreios que iniciámos de forma organizada nas últimas semanas, eu penso que se terão de manter de alguma forma durante os próximos tempos para acautelarmos essa eventual segunda vaga. Nesse sentido, iniciámos o rastreio
numa das unidades de saúde da região, mais recente por via de uma cadeia de transmissão que se originou e que foi confinada no interior da mesma. Fizemos esse rastreio organizado. Recentemente também demos indicações novamente às unidades de saúde e às estruturas iniciais para idosos, casas de saúde, unidades de cuidados continuados integrados, para novamente, perante esta fase em que nos encontramos, aqueles que ainda não tivessem iniciado esse processo, de criar equipas em espelho, ou seja, ter aqui equipas, uns que ficam a trabalhar durante cerca de 2 semanas, enquanto os outros ficam, digamos, de quarentena em casa, e depois, quando são rendidos, fazemos testes destas equipas que vão render as que estiveram em funções até à data. E, portanto, iniciámos esse processo há alguns dias atrás, reiterámos, como eu estava a dizer, essa informação e esse pedido, quer para as unidades de saúde, quer para as outras entidades, e estamos a fazer esses rastreios ao longo dos últimos dias e iremos continuá-lo. Não lhe consigo dizer em rigor quantos funcionários já terão sido testados, nem quantos utentes já foram testados, mas aquilo que posso dizer, de forma muito categórica e precisa, é de que foram todos analisados e tiveram resultado negativo. E, portanto, pese embora, novamente, como eu estava a dizer há pouco, não tínhamos qualquer vislumbre de focos infecciosos que possam existir em outras ilhas ou em determinadas unidades, sejam as de saúde ou de estruturas residenciais para idosos, ou cuidados continuados integrados, ou casas de saúde, a verdade é que vamos continuar este trabalho de rastreio, na expectativa de que seja tudo como até à data negativo, mas na eventualidade de identificarmos algum caso positivo, trabalharmos logo atempadamente e de forma preventiva. A Direção-Geral de Saúde e também a Organização Mundial de Saúde alertaram para algumas falhas na concretização dos programas de vacinação, ou seja, pessoas que, por inerência da pandemia, não estavam a vacinar as suas crianças. Pergunto-lhe se os prazos estão a ser cumpridos aqui na região e o que é que está a ser feito para garantir que todas estas crianças estão a ser vacinadas. Fizemos logo de forma preventiva e atempada, logo no início do surto. Fizemos essa comunicação às unidades de saúde para que não negligenciassem o programa regional de vacinação. E isso não tem sido feito. Eventualmente poderão existir alguns casos de pais que poder-se-ão não ter dirigido às unidades de saúde para fazer a vacinação dos seus filhos, mas é precisamente nesse sentido que os profissionais de saúde da região foram atempadamente alertados para esse efeito e estão a fazer esses contactos para fazer o agendamento dessas vacinações, cumprindo o esquema do Programa Regional de Vacinação. Portanto, nesse aspecto, nesse capítulo, acautelámos precisamente essa eventualidade das pessoas depois descurarem o encaminhamento e o acompanhamento dos seus filhos para as unidades de saúde para serem devidamente vacinados e, portanto, isso foi uma situação que nós nos preocupámos logo desde o início e que procurámos acautelar. Se existir alguma situação de alguma família em concreto, de alguma criança que não tenha sido vacinada dentro dos tempos que estão previstos no Programa Regional de Vacinação, é o momento mesmo até de apelar a todos para que contactem as unidades de saúde para o mais rapidamente procederem à vacinação dos seus filhos, cumprindo o esquema do Programa Regional de Vacinação. Uma questão da SIC, tendo em conta a atual situação epidemiológica, um alívio das restrições ainda esta semana tem parecer favorável da Autoridade de Saúde Regional? Isto é um acompanhamento que nós estamos a fazer ao longo dos últimos dias, conforme já tem sido dado nota. Temos ainda um longo caminho para percorrer, todos os responsáveis e intervenientes, quer a nível regional, nacional e internacional, chamam a atenção para isso. Esta vai ser uma caminhada bastante longa e não nos podemos iludir também com falsos resultados, digamos assim, para além dos falsos positivos e falsos negativos, não quero gerar mais confusão, mas a verdade é que não nos podemos iludir com a situação favorável que nós estamos a viver, porque de um momento para o outro pode existir algum foco que até à data não tenha sido detectado. Dificilmente, digo eu, porque efetivamente temos testado em grande quantidade e temos feito um trabalho bastante assinalável aqui na região,
mas não podemos, conforme já tenho dito várias vezes, baixar a guarda nesse sentido. Portanto, todas as medidas que podem ser desanuviadas, levantadas, recentemente implementadas, estão a ser devidamente analisadas diariamente, hora após hora, e, portanto, quando for o momento oportuno para comunicar o seu alívio ou o seu incremento, dependendo da evolução do surto, se-lo-á na devida altura. Também da SIC perguntam a partir de quando será obrigatório o uso de máscara social nos espaços fechados. A questão do uso obrigatório foi aquilo que já foi transmitido anteriormente. Nos espaços fechados foi aquilo que eu acabei de referir há pouco. É feita essa recomendação. Nós, através de uma circular da Direção Regional da Saúde, já o fizemos. Hoje, precisamente, curiosamente, aproveitei o momento para chamar a atenção para isso, para a utilização, sobretudo, em espaços fechados, como os supermercados, as farmácias, todos os estabelecimentos comerciais. Agora tudo depende também daquilo que vai ser a própria utilização da população das máscaras que estamos a produzir e a distribuir neste momento. Para o efeito também iremos fazer uma campanha de sensibilização, de educação, de alguma pedagogia também para a sua utilização, e a sua introdução da obrigatoriedade será devidamente também acompanhada e, se for necessário, ser-lo-á também implementado. Do Açoriano Oriental, 5 dias sem casos positivos, considera que as cercas sanitárias devem continuar ou não? O que pode esperar a população? É a mesma resposta que eu dei há pouco, ou seja, é um acompanhamento que nós estamos a fazer diário e que, na devida altura, na avaliação que nós estamos a fazer, e recentemente aproveitar também para isso, para digamos que apelar à participação da população e todos os responsáveis políticos e parceiros sociais que possam dar agora nesta fase. Foi publicado e foi divulgado um roteiro para a saída precisamente da pandemia do Covid-19, uma iniciativa de louvar, não querendo puxar a brasa à minha ou à nossa sardinha, mas a verdade uma iniciativa de louvar por parte do Governo Regional em articulação com a Direção Regional da Saúde e com as autoridades de saúde, porque precisamente abre à discussão, à sociedade em geral, das medidas que podem ser implementadas para acautelarmos a saída desta pandemia. E, portanto, é um documento que foi elaborado tendo por base as recomendações tanto da Organização Mundial da Saúde como da Comissão Europeia. É um pontapé de saída para essa discussão essa que eu apelo à participação do maior número de pessoas, para que, em conjunto e em sociedade, possamos discutir as próximas semanas e os próximos meses que se seguirão após agora este início do surto aqui na região. E, portanto, estamos a acompanhar e vamos acompanhar e aproveitar os contributos todos para depois, na determinada altura, implementar medidas de eventual alívio das que recentemente foram implementadas. Da TSF Açores, de acordo com os relatórios da PSP, ainda se registram vários casos de pessoas que furam a quarentena obrigatória, tanto em São Miguel como na Graciosa. É uma situação que preocupa a Autoridade de Saúde Regional e o que é que pode ser feito para se evitar? Claro, preocupa-me a mim, preocupa qualquer um de nós, porque o comportamento de cada um influencia e infere sobre os resultados de todos nós em sociedade. E, portanto, existindo essas situações, lamentavelmente ainda, se bem que devidamente prontamente respondidas também por parte dos agentes e das forças de segurança que têm colaborado connosco ao longo das últimas semanas, a verdade é que, da minha parte, tenho que apelar novamente para aquilo que é um comportamento cívico de qualquer um de nós, cuja atitude e comportamento irá ser determinante no sucesso à resposta a este surto aqui na região. A verdade é que a população, ao longo das últimas semanas, tem sido também ela extraordinária na resposta que tem dado, pese embora esses casos pontuais que vão acontecendo, e já estamos há largas semanas com o recolhimento, o confinamento
implementado aqui na região. A verdade é que o sistema nervoso das pessoas também já começa a interferir, mas aquilo que eu posso fazer é pedir efetivamente para que as pessoas tenham mais alguma paciência, mais alguma compreensão e colaboração, porque os resultados, apesar de animadores, não quer dizer que de um momento para o outro possa acontecer alguma situação e que tenhamos que voltar, não digo ao início, mas recuar um bocadinho. Da Antena 9, o roteiro para a saída segura da pandemia está em consulta pública, independentemente dos contributos que vier a receber. Gostaríamos de saber o que pensa a Autoridade de Saúde Regional neste momento sobre a circulação e comunicação física. O que será mais adequado? Abrir por esta ordem as ilhas dentro de si próprias, permitir os contactos entre ilhas e com o exterior ou o inverso? Volto a dizer, é uma terceira vez que, de certa forma, vamos ao encontro do mesmo assunto, que é o alívio de medidas. É uma situação que estamos a acompanhar, que em determinada altura, em determinado momento, iremos comunicar o que é que nós iremos preparar preparamos para o efeito. Também da Antena 9, e já que falou num caso concreto, o que pode dizer do caso internado no Faial, que já está quase nas dezenas de testes? Na dezena de testes. É uma situação que, conforme estava a dizer, há casos muito dispares na região. Se fosse fácil, efetivamente, não tínhamos os problemas que temos neste momento à escala mundial em lidar com este novo coronavírus. Se fosse facilmente conhecido o seu comportamento, todos os casos positivos que tinham sido registados, teríamos, digamos, aqui um modelo matemático para atuar perante os mesmos. A verdade é que não é. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e, portanto, a sua evolução e o seu processo de recuperação pode ser mais rápido ou mais lento. É um caso que nós estamos a acompanhar como os outros, que estamos a testar efetivamente várias vezes, como qualquer outro que é positivo neste momento aqui na região. Termina assim mais um briefing diário, num dia em que faz o 5º dia consecutivo sem casos positivos nos Açores. Há então até à data 94 casos positivos de Covid-19. A ilha mais afetada continua a ser São Miguel, agora com 70 casos. A região conta com 35 internados por Covid-19. Registram-se até à data também 34 recuperados e 10 óbitos. Há neste momento 756 casos suspeitos. Amanhã às 16 horas voltamos para mais um briefing diário.